Oi pessoal, aqui é a Jéssica, eu sou arquiteta e hoje a gente vai falar dos tipos de ambientes que a gente pode projetar e quais estratégias de neuroarquitetura utilizar em cada um deles. Mas antes, se inscreve aqui no canal para você sempre receber esses conteúdos. Quando a gente fala sobre estratégias de projetos, elas são as nossas escolhas, como layout, materiais, cores, iluminação e até as texturas que a gente vai colocar no nosso projeto. E aí não dá pra gente classificar as estratégias como boas ou ruins só analisando elas separadamente. A gente sempre precisa analisar o contexto que elas estão inseridas e qual que é a intenção de cada espaço. A gente vai começar separando os ambientes em 5 categorias: espaços de conexão, espaços de recuperação, espaços provocativos, espaços estimulantes e espaços de acolhimento. Os espaços de conexão são geralmente espaços de encontro entre as pessoas. Eles podem ser fechados, como auditórios, ou abertos, como parques e praças. Já os espaços de recuperação, como o próprio nome já diz, são espaços onde as pessoas precisam se recuperar. E pode ser uma recuperação física, então um hospital, ou até uma recuperação mental. Os espaços provocativos, na maioria das vezes, são de breve permanência, então eles podem ser museus, exposições. Já os espaços de estímulo, os espaços estimulantes, eles são espaços como lojas, onde você quer estimular a compra ou a venda, espaços como escolas, onde a gente quer dar o estímulo de aprendizado, e até escritórios. E por último, o espaço de acolhimento é aquele onde a pessoa vai se sentir bem, ela vai se sentir representada pelo ambiente. Geralmente são espaços que atingem poucas pessoas, como as residências. Essas tipologias de lugares vão nos ajudar a definir estratégias para os nossos projetos, de acordo com a intenção de cada um deles. Mas a gente tem que lembrar que mesmo que um ambiente seja predominantemente de uma tipologia, não quer dizer que dentro dele existam espaços menores que se encaixem em outras tipologias, como por exemplo um shopping que é cheio de lojas, que são os espaços estimulantes, mas também pode haver espaços de conexão. E as escolas também têm as salas de aula estimulantes, mas também pode ter os espaços de recuperação. Os espaços de conexão têm como intenção criar uma conexão entre as pessoas, criar uma interação entre elas. E para estratégias, a gente pode começar pensando em mobiliário, em layout, deixar um layout flexível, colocar as cadeiras, sofás de forma que haja uma troca de olhares entre as pessoas, usar mobiliário que incite a iniciativa de conversar, de trocar experiências e fazer as pessoas se sentirem parte de um grupo. Os espaços de recuperação têm que focar no usuário que precisa de cuidado. Então, já é comprovado que uma ótima estratégia é o design biofílico, que mesmo em hospitais, onde a gente está acostumado com aquele ambiente super seco e frio, o uso de plantas e iluminação natural ajuda na recuperação dos pacientes. Para uma recuperação mental, a biofilia também é uma ótima estratégia, porque já é comprovado que ela faz com que os nossos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, sejam diminuídos. Mas aqui a gente também tem que focar bastante na pessoa que vai ser atingida e quais são as suas memórias. Não adianta a gente querer impor uma estratégia que, no geral, faz bem, como a biofilia, ou então o uso de muitas plantas ali dentro, se aquela pessoa tem algum trauma com esse elemento. Os espaços provocativos, no geral, eles podem ser mais ousados em criar emoções mais fortes nas pessoas, sejam elas boas ou ruins, porque no geral não são os espaços onde a gente passa muito tempo. São aqueles espaços onde a gente sai impactado, com uma emoção à flor da pele e lembra deles por muito tempo, exatamente por causa dessas emoções fortes. Os museus, por exemplo, eles precisam entender isso e utilizar estratégias que envolvam o usuário do espaço, envolvam o espectador. E, na verdade, quanto menor o papel de espectador do usuário, melhor. Fazer ele se sentir parte da exposição, interagir com a obra de arte ou com o local, faz ele colocar o corpo em ação, usar mais sentidos e facilitar na criação de memórias.
Os espaços estimulantes, como as lojas, precisam conhecer muito bem o usuário padrão do espaço para saber quais as estratégias que vão ser utilizadas naquele espaço. E isso também precisa estar alinhado com o branding da marca. Se fosse uma fast fashion, por exemplo, iluminação mais forte, mais branca, vários estímulos visuais com os próprios produtos, circulações definidas, música alta, são todas estratégias que podem ser utilizadas. E para os espaços de acolhimento, as residências são um ótimo exemplo. Como nesses espaços a gente atinge um grupo muito menor de pessoas, às vezes uma pessoa só, a gente tem que entender bem a memória individual de cada um. E se você já viu o vídeo aqui sobre memórias, você já sabe que um elemento que pode fazer muito bem para um grupo de pessoas pode não ser legal para outra pessoa. Mas mesmo assim, existem algumas coisas como a iluminação que a gente pode usar algumas coisas mais gerais. Por exemplo, em quartos, a gente não vai usar iluminação branca que estimula a pessoa. A gente vai deixar ela mais amarela, mais baixa, para que seja um ambiente de acolhimento e conforto que prepare a pessoa para o sono. Os elementos visuais também precisam estar bem equilibrados numa residência para não gerar um grande estímulo sempre. E a gente pode ainda usar elementos que tenham um significado já para quem vai morar naquele espaço, para ajudar ela a criar uma conexão com aquele lugar. Bom, como eu disse, essas estratégias elas não podem ser analisadas separadamente para a gente dizer se elas são boas ou ruins. Tudo vai depender do contexto que ela está inserida e do tipo de ambiente que a gente está projetando. Então, por isso que é tão importante a gente definir a tipologia que o nosso projeto está dentro. E aí a gente vai saber o que a gente quer causar nas pessoas. Você quer relaxar as pessoas? Você quer impactar? Você quer conectar? Definindo isso, a gente vai ver os usuários atingidos, suas memórias e aí definir as estratégias de projeto para esse espaço. Bom, espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já tinham pensado nos ambientes dessa forma, nessa classificação. E até semana que vem!